Você entrou na menopausa e os seus cremes ainda continuam os cremes de quando você era adolescente? Será que são os mesmos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente trouxe a Simone Freire, farmacêutica da Sempervive, para falar sobre esses ativos, e o Dr. Ricardo, dermatologista. Então, Simone, Ricardo, tudo bom com vocês? Tudo bem, Renata. Tudo bem. O que nós temos hoje de ativos, de tratamento para quem está entrando na menopausa, no climatério? São os mesmos produtos? A gente teve uma pele oleosa na adolescência, a gente continua com essa pele oleosa? Ou a gente troca esses produtos, troca os tratamentos, os skincare? Como que isso funciona no dia a dia? Renata, quando a pessoa entra no climatério, quando ela está caminhando para a menopausa, existem mudanças hormonais que modificam uma série de coisas na pele da paciente. Então, geralmente, a pele fica uma pele muito mais ressecada, ela perde em colágeno, ela perde em elastina, então ela perde, é uma pele mais flácida, ela é menos tensa no sentido assim, de firme, ela fica uma pele menos firme, menos viçosa. E acaba que isso muda um pouco o raciocínio nosso, enquanto médico, enquanto farmacêutico, nos cuidados que a pessoa tem que ter com a pele. Porque quando a pessoa é muito jovem, por exemplo, que ela tem uma tendência a ter uma pele mais oleosa, você busca sempre, por exemplo, um protetor solar que é bem sequinho, você procura sempre, por exemplo, um hidratante que é um hidratante muito leve. E na menopausa, às vezes a gente tem um raciocínio que é diferente desse. Que é um raciocínio, olha, já que a pele está muito ressecada, eu posso permitir um protetor solar que seja um pouco mais oleoso, por exemplo. Eu posso usar um hidratante que tenha substâncias que tenham uma hidratação maior, né, Simone? Assim, que façam uma melhor hidratação da pele do paciente. Então, de verdade, depois que você está no climatério, o ideal é trocar mesmo algumas coisas que você fazia uso, né? Assim, buscando produtos melhores para aquela faixa etária na qual você se encontra. A gente sabe, né, que a perda de colágeno já começa aos 25 anos, né? 25, 30 anos já começa a ter começa a perda de colágeno. Então, você, a partir dessa idade, você já tem que ter mais cuidados. Além dos filtros solares, né? Você tem que hidratar mais a região dos olhos, que é uma região mais ressecada, mais sensível. Então, à medida que você envelhece, principalmente quando você tá entrando no climatério e esses hormônios diminuindo, você tem que hidratar mais, você tem que ter mais cuidado, retirar a maquiagem. Eu vejo isso, que pessoas às vezes que dormem com maquiagem, fica com os poros obstruídos, então tende a piorar. A pele fica mais fininha, né, Simone? É até difícil de reter essa água, e muitas vezes o sabonete, para quem tem a pele oleosa, acaba arrastando muito essa hidratação da pele, né? Às vezes um sabonete mais levinho também, né? A gente vê assim a importância às vezes dos peelings, né, Renata? Você conhece muito bem sobre isso, porque com os peelings você consegue renovar, retirar células mortas, né? E melhorar o colágeno, né? Sim. Então, é necessário nessa idade esse cuidado. E acaba até homogeneizando mais a cor da pele também, né? E a textura. Que o organismo nessa fase ele tem mais dificuldade, né? Dessa renovação celular. Uma pessoa mais jovem faz um machucadinho, uma manchinha, com o tempo ela por si só se resolve, né? A pessoa mais velha demora mais tempo, né? Isso, e a tendência... E às vezes nem resolve, né? Essa tendência das manchas, né? Das manchas, a gente fala manchas senis, são aquelas manchas que você foi acumulando ao longo da vida. E aí chega depois mesmo dos 50, dos 60 anos, elas pioram, né? Então, esse cuidado com os peelings, com essa limpeza, né? Mais profunda às vezes, e a hidratação, né? A hidratação tem que ser mais eficiente, e hoje em dia a gente tem muita coisa boa para... E esses novos cosméticos que são feitos à base de... Pode falar. Desculpa te cortando assim, mas se a gente for pensar no próprio skincare, a gente já falou em outro episódio isso, né? Assim, que é sempre importante ter uma limpeza adequada da pele. Então, nessa faixa etária, usar produtos que sejam menos agressivos, né? Assim, não é um produto mais para uma pele oleosa acneica, mas vai ser um produto mais... E nem não deixar de limpar, né? Porque tem muitas pacientes que chegam no consultório
orientadas que não lava minha pele. Sim, não, né? tem que lavar. Lavar com um produto específico. Mas sendo menos agressivo. Isso. Né? E aí, de preferência, algum produto que seja específico para face, né? Para rosto, por exemplo, quando pensando nesse skincare, né? Assim, e que não seja para uma pele acneica, por exemplo, e oleosa, mas talvez para uma pele mista, para uma pele mais ressecada, para não ser tão agressivo, né? Assim. Depois, a hidratação, né? Como a própria Simone tinha falado, em especial a área ao redor dos olhos, é uma pele muito fina, que é uma pele que perde muita água. Às vezes a pessoa fala, mas eu não pego sol, eu não faço quase nada, mas às vezes fica num ambiente que tem um ar-condicionado, num ambiente que é muito ressecado, às vezes um ambiente que venta muito, todo lugar que venta muito, que tem muito ar-condicionado, resseca muito a pele. O próprio vento tira muita água, tira muita hidratação da pele, né? Então, assim, usar um hidratante que dê essa base de hidratação boa, né, Simone? Às vezes não mais um hidratante tão aquoso quanto é o que a gente usa para uma pele acneica, mas às vezes um hidratante que tenha emolientes melhores, que tenham compostos, né? O ácido hialurônico é um hidratante para essa idade interessante? O ácido hialurônico, inclusive, de uso tópico, ele tem mais ação hidratante do que de preenchimento, né? Sim. Eu falo que ácido hialurônico para preenchimento é só o injetável mesmo. O ácido hialurônico de uso tópico, a ação dele é hidratante, né? E existem algumas substâncias, por exemplo, a gente trabalha com a aveia coloidal, ela é incrível, porque a aveia coloidal, o que é que ela faz? Ela retém a umidade na pele. Não é ela que ela vai te trazer a hidratação, mas ela retém a umidade. Então, para a pele envelhecida, mesmo para rosto e para corpo, a gente faz loções com aveia coloidal para reter mesmo essa umidade na pele. E aí tem outros, né? A gente tem trabalhado muito com a vitamina C. A vitamina C, eu falo que tem que ser uma vitamina C que a gente chama em nanosferas, porque a vitamina C comum, o ácido ascórbico, ele é altamente oxidável, né? Então, se você passar uma vitamina C comum na pele, ela vai se perder, não vai absorver. E hoje em dia a gente tem trabalhado com as vitaminas C em nanosferas. São vitaminas que vão só como se abrir quando passadas mesmo na pele. Uma curiosidade, Simone, tem alguns clientes que relatam, tem a pele mais oleosa e usam a vitamina C e acham que a pele fica mais oleosa. Às vezes é o meio que não foi é a feito. vitamina C, Não é a tá? vitamina Ela C. é hidrossolúvel, ela não é um componente lipossolúvel. Então a questão aí é o recipiente que está usando, é o veículo. A gente gosta de trabalhar muito com sérum. Os sérums ele dá tanto para a pele acneica, às vezes uma mocinha que quer hidratar a pele tem acne, né? Ela pode usar uma vitamina C com sérum e também para uma pele mais envelhecida você pode usar o sérum. Aí o que vai a diferença, né? Essa diferença de idade é o quê? Né? Com a idade você coloca mais ativos, associa outros ativos para potencializar essa ação. Então, a gente tem sérums, né? Por exemplo, com o pomade, que é o floretim, que é extraído da maçã. Ele é muito bom. Aí associa a vitamina C, o ácido hialurônico e o ácido ferúlico. O ferúlico é um ácido bem fraco. Então, ele ajuda um pouco em manchas, né? As pessoas têm muita dúvida sobre o felúrico, assim. O que ele faz na pele? Ele funciona mais como um despigmentante mesmo, mais fraco. Não é que ele vai tirar, igual eu falo, não é aquela mancha ali muito evidente. É aquela pessoa que está com manchas mais claras, mais para homogeneizar mesmo. Mas é o cuidado, pele, né? O cuidado corriqueiramente com a pele faz com que essa pele fique mais bonita também, né? Claro que a pele é reflexo da alimentação, né, gente? Eu falo isso muito. Às vezes você vê a pessoa que come muita gordura, muita fritura, muito glúten, isso vai refletir na pele. E aí, com o climatério, com a menopausa, isso tende a piorar. Então, além de você usar, né, os produtos skincare, a alimentação é fundamental, a suplementação, a importância da limpeza de pele, né, Renata, para desobstruir mesmo esses poros. E fazer com que os cosméticos também tenham uma ação, os ativos tenham uma ação maior. Uma penetração, né? Melhor, porque às vezes a pele está tão obstruída que ela vai passar ali o creme, o gel, o sérum e não vai penetrar. Por mais tecnologia que tenha, não vai conseguir ultrapassar aquela barreira de sujeira, né? E hoje em dia tem, além desses, né, a gente tem trabalhado também com algumas substâncias que diminuem a contração muscular. Então, eles até brincam que seria
Botox-like. São hexapeptídeos, né, que melhora, não é que vai tirar a ruga, né? Eu não gosto de falar, vai usar um cosmético, em 15 dias acabe com suas rugas. Não existe isso. Mas você vai amenizar, você vai sentir sua pele menos flácida, entendeu? Você vai ver que aquela aparência da pele, a pele vai ficar mais viva, mais brilhante. Então, a gente tem alguns ativos. E ele funciona como tratamento ou ele é aquele efeito Cinderela? Não, é mais tratamento. Tratamento, Eu né? acho que o efeito Cinderela... Hoje a gente quase não usa mais esses produtos que eram de efeito Cinderela. Eu acho que o efeito é pouco. É pouco. Né? É melhor usar um botox. Uso contínuo, né? Sim. Então, assim, é mais como um tratamento. Você vê que com o tempo você tá menos flácida, sabe? Você sente isso. E a pele mais viva, mais bonita. Então, tem alguns, a gente chama de hexapeptídeos, Eu né? já ia perguntar. Tem o argireline, que eu gosto muito. Tem o Munafis, que já é uma geração acima, né? Então, hoje em dia já tem eles para diminuir mesmo a contração muscular. E você pode fazer uma formulação com todos esses ativos? Pode associar, né? Geralmente a gente associa. Eu gosto de associar um argireline com uma vitamina C, uma vitamina E oleosa. Eu gosto muito da vitamina E para a pele madura, né? Sim. Que tem essa ação antioxidante também, né? E a pele mais madura ela tem essa sensação de ressecamento, né? Que você passa um hidratante, ela não consegue segurar essa água, né? E aí pode usar alguns óleos, se a pele é mais desidratada. A gente tem trabalhado, além dos óleos comuns, óleos vegetais, né? Óleo de macadâmia, o óleo de framboesa é fantástico. Ele é um óleo muito fininho. E quando você passa, você sente a sua pele assim umedecida, sabe? Quando a pele agradece. Então, o óleo de framboesa para essa pele mais madura é bem bacana, por causa desse ressecamento. E geralmente o que a gente faz é isso, né? Assim, essa limpeza inicial, uma hidratação adequada, né? E a vitamina C associada a algum desses produtos que são de uso diurno, por exemplo, e que conseguem fazer essa hidratação da pele e ao mesmo tempo ter esses benefícios, né? Assim, de uma hidratação, mais um efeito antioxidante, por exemplo, da vitamina C, da vitamina E, né? Assim, a manutenção da própria oleosidade da própria pele mais madura, segurando essa oleosidade, essa umidade na pele com esses produtos, né? Isso. E à noite, geralmente, quando a pessoa tem uma pele mais madura, é fato que a exposição nossa, ainda mais no Brasil, ao sol é muito intensa. Então, geralmente, mesmo quem se protege muito tem uma tendência a ter algum tipo de mancha pelo próprio sol. E aí acaba que é muito frequente a gente usar alguma medicação dessas que são despigmentantes, algum princípio ativo que ajuda a homogeneizar mais a cor da pele, né? Assim, a ter uma pele com menos manchas. E aí entram todos esses que a gente havia falado, né, Simone? Assim, os peelings acabam sendo muito importantes, porque eles acabam ajudando a homogeneizar mais o tom da pele, né? Assim, esses produtos que são despigmentantes, geralmente os que têm algum ácido, que tem algum efeito um pouquinho maior, às vezes um ácido retinóico, um ácido glicólico, e outros princípios ativos podem ser usados também, né, eu gosto muito da nicotinamida, que é a niacinamida, eles estão até associando ela a um efeito como se fosse uma hidroquinona, né? A hidroquinona, há uns tempos atrás, era muito usada, mas ela vai despigmentando tanto que você vai perdendo melanina. Dá um efeito muito bom como despigmentante, mas ela tem esse tomar efeito, cuidado, né? Esse efeito colateral. Então, a gente tem usado muito a niacinamida, né? Como um despigmentante de efeito muito bom. E tem outros, né? Ácidos que têm sido usados. E esses hidratantes que têm estrógeno? Como que é isso? Realmente funciona? Realmente é um hormônio que tem no hidratante? Como a gente tem visto alguns, a gente chama até de neurocosméticos, né? Que são cosméticos que têm essa ação aí de até hormonal, né? A gente tem visto alguma associação de estradiol e estriol em cremes para peles maduras, tá? Aí tudo também, geralmente, são prescrições médicas, né? Porque quando você vai usar um hormônio na pele, ele vai ter absorção. Agora, Simone, não é para passar o hormônio no rosto, né? Não, é no rosto. Ele é um creme. Não, o hormônio de tratamento. Não. Transdérmico, não. E eles têm sido usados, a gente tem visto algumas prescrições médicas de estradiol e estriol. E tem um resultado bacana? Bom, eu não, assim, a gente tem que acompanhar mesmo o paciente para ver se deu uma amenizada nessas rugas, mas eu creio que para a pele madura é uma opção também.
né? E chega... As dosagens são menores do que os Bem hormônios, baixas. bem baixinhas. Bem Não é a baixas. dosagem de uma reposição Aham, hormonal, né? É local, ele age na pele, localmente. local. E aí, por isso também que não usa um no outro, né? Assim, assim como também, por exemplo, quando a gente pensa apesar da gente ter muito produto que tem várias coisas na mesma formulação, vamos dizer assim, tem que ter um pouco de cuidado quando a gente pensa isso, porque às vezes a finalidade não é a mesma, né? Assim, então, por isso que é importante também conhecer os produtos. E às vezes um pode brigar com o outro, isso, né? Por isso que é importante conhecer os produtos e, assim, ter uma boa consultoria médica e uma boa consultoria farmacêutica. Para você poder associar os ativos, né? Farmacêutica, porque tem muito produto que tem interação entre eles e às vezes a pessoa faz uma fórmula super legal que na nada cabeça combina dela com nada e que é impossível de ser manipulada. É porque tem a questão farmacotécnica. E às vezes eu falo, às vezes você que recebe prescrições, o médico quis colocar tudo numa fórmula e fala, olha, mas isso é incompatível com são ativos que são incompatíveis, você coloca um antioxidante. Inclusive de pH. Às vezes a gente vê um ativo que precisa de um pH mais alto, 7, 8. Você tem uns outros ativos que o pH é mais baixo, então essa fórmula não vai ter estabilidade. Sim. Então tem essa questão também de incompatibilidade de ativos, né? Isso é muito importante. Então, assim, é muito importante que você tenha uma boa assessoria farmacológica. Porque às vezes a pessoa está usando uma coisa ali, uma mistureba, vamos dizer assim, achando que aquilo vai dar um resultado, e aí não dá resultado nenhum, gastou um dinheiro à toa. Exatamente. Então tem isso. Então, assim, a primeira coisa perdido. A primeira coisa importante é isso. Outra coisa que é importante também é você saber para que aquele produto serve no final das contas. Um exemplo disso que a gente até já comentou em um outro podcast é a questão, por exemplo, desses protetores solares e dos produtos cosméticos que têm fator de proteção, né? Assim, a própria legislação é diferente de uma coisa da outra. Então, assim, toda vez que você tem um protetor solar, obrigatoriamente ele tem que ter proteção UVA e UVB. Ele vai proteger câncer, mas ele vai proteger o fotoenvelhecimento, que é muito mais dos raios UVA do que do UVB. Quando você pega já um cosmético, por exemplo, que tem fator de proteção associado, a legislação é outra, ele não é obrigado a ter fator UVA, por exemplo. Ele pode ser só UVB e não ter obrigação nenhuma do outro. Então, nessa parte hormonal acontece a mesma coisa, né? Assim, se você pensa na reposição hormonal, é uma coisa. Se você pensa no produto cosmético, que tem algum hormônio na composição, a dosagem é muito mais baixa, muito mais menor. forte. Né? Não é para ser de uso local, sistêmico, não é sistêmico. Né? Assim, para que as pessoas não confundam, né? Assim, nesse sentido. Por isso a orientação de um bom profissional. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa acha, então vou estudar aqui, eu misturo esse com aquele, faço uma fórmula milagrosa. Não. E milagre não acontece. Não existe. Eu falo que o cuidado é cuidado como um todo, né? E a partir do momento que você vai envelhecer, do cuidado tem que ser maior. Isso E claro. o cuidado ele é mais barato que o reparo, né? Muito mais. E para a pele, uma outra coisa que eu sempre explico para as pacientes é que assim, a nossa pele ela tem uma camada grande de células, ela não é uma camada única de célula. Então as células novas elas vão sendo fabricadas nas camadas de baixo e essa camada ela vai ter que chegar até lá em cima para você conseguir ver. Então nenhum produto para a pele é mágico e faz efeito com uma semana. Todos eles vão depender de tempo para você mudar. Se é uma questão de hidratação exclusivamente, você pode até passar um hidratante e ter um resultado rápido, porque ele hidrata todas as camadas. Mas se é, por exemplo, um produto para homogeneizar a cor, tem que nascer a célula nova sem a mancha, sem a cor que estava antiga, tem que descamar a célula velha e essa célula nova tem que chegar lá em cima. Isso vai demorar no mínimo 1 mês, 2 meses para acontecer. Depende de cada pessoa. E quanto mais velho, mais lento é esse processo. Quanto mais jovem, mais rápido é o processo. Mas isso demora, isso não é uma coisa instantânea. Então você precisa de um tempo de uso do produto para você chegar também no seu resultado final. É um tratamento a longo prazo, é um tratamento contínuo, não é uma coisa pontual. Né? Às vezes eu falo, a pessoa levou anos para ter a mancha, né? A mancha não aparece do dia para a noite. Então, quando depois você está na menopausa, é aquele acúmulo, né? Que você teve de uma vida. De uma vida. Então, por isso que o tratamento tem que ser desde mais novo e nessa idade, peles mais maduras, ter mais cuidado e mais, como se diz, a gente vai aumentando a quantidade de produtos que usa. O skincare vai só aumentando. E quem está entrando na menopausa agora não teve essa quantidade de informação, não teve esses cosméticos, esses protetores solar, tecnologia que a gente tem hoje. Então a tendência, né, desse pessoal que está entrando no climatério, na menopausa agora,
tá realmente com a pele mais manchada, né? Não teve o que hoje os jovens têm, Sim. né? De recurso. E por outro lado, assim, ao mesmo tempo que eles não tiveram essas medidas preventivas, a gente tem opções de tratamento muito melhor do que se tinha 10 anos atrás. Sim. Então, a gente tem muito a fazer. E a expectativa de vida, né, gente, só tem aumentado. Sim. Então, eu até brinco também com minhas clientes na farmácia. Eu falei, gente, imagina a gente daqui a uns 30, 40 anos, todo mundo com 80, 90 anos e toda manchada. Tem que cuidar hoje, porque a tendência nós vamos viver até lá. E uma coisa que a gente vê muito é isso também, né, Simone? Que a gente até conversava aqui um pouquinho antes, né? Às vezes a pessoa toma o cuidado, por exemplo, de fazer um botox, ela toma o cuidado de fazer um preenchimento, por exemplo. Do ponto de vista de linhas de expressão, ela está muito bem. Do ponto de vista de volumização, ela está muito bem. Mas a pele, às vezes, é uma pele que não é hidratada, não é uma pele tratada, não é uma pele bem cuidada. Então, assim, apesar não tem viço, a gente vê que é um pouquinho mais craquelada, não é bem cuidado, os poros são muito abertos. Então, isso tudo, ou tem cor muito heterogênea. E a gente sabe que, por exemplo, os poros mais fechadinhos, uma pele mais homogênea, uma pele mais hidratada, é uma pele mais viçosa, uma pele mais bonita, que valoriza tudo isso que a pessoa já fez de cuidado com a pele. O cuidado tem que ser como um todo, né? É um conjunto, né? É um conjunto. A beleza não está só nos preenchedores ou só no botox. Mas é um conjunto. Você vê aquela pele viva, né? Aquela pele que tem brilho, né? E viçosa. Uma pele saudável. Né? Ou então cuida só do rosto, esquece o pescoço, né? As mãos, gente, eu ainda brinco também. Eu falei, olha, plástico no rosto tem, mas nas mãos não. Então, o mesmo filtro solar, às vezes o mesmo creme que você passa no rosto, você pode passar no pescoço, você pode passar nas mãos, né? Porque envelhece demais. E chegar até a orelha, né? Porque a maioria das pessoas usa o creme só no meio. Né? Tem que esticar na hora de passar. Passar. A flacidez começa aqui, ó, no cantinho da orelha. Então, gente, foi ótimo esse bate-papo. Foi bem esclarecedor. Muito obrigada, Simone. Eu que agradeço, muito obrigada, Ricardo. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente fica com o encontro marcado para um próximo podcast.